Ok. Ô, Mariano, vamos falar um pouquinho da guerra. O que está chegando para você aí, através dos migrantes? Como é que está a situação interna? Como é que está a situação da Ucrânia? Olha, assim, a situação, primeiramente, que é muito difícil, eu como jornalista, inclusive, eu estava lendo recentemente até um artigo do Boaventura Souza Santos, o português, né, que ele fala justamente por que, como foi que chegamos até aqui. Então, assim, eu acredito, Deodato, eu acredito piamente porque eu deixei de ver televisão e assistir jornais ocidentais a partir de março. A partir de março, eu deixei de assistir televisões e qualquer coisa. Eu analiso as questões do que estão acontecendo, mas assim, eu procuro muito ver Al Jazeera, que é uma televisão árabe, mas de língua inglesa. Procuro sempre ver a televisão turca também, que eu acho interessante, a televisão turca. Procuro ver a televisão chinesa também, que tem um canal em inglês bastante interessante. Por quê? Porque o que aconteceu? A União Europeia ela bloqueou qualquer meio de comunicação do Oriente para o Ocidente uma semana após a guerra. Então, nenhum jornalista que está dentro do Ocidente ele pode cobrir uma guerra apenas de um lado. Então, qualquer informação que tenhamos aqui de meios de comunicações ocidentais, nós estamos falando de uma guerra apenas de um lado só. Então, assim, o que chega hoje aqui na Alemanha? O que chega na Alemanha é que os russos são os invasores, né? De que, na realidade, os russos estão tentando destruir uma Ucrânia, né? De que, na realidade, os ucranianos dizem para mim que a parte do leste da Ucrânia, de Odessa, toda aquela região ali já foi bombardeada, já foi anexada pela Rússia, então eles conseguiram fugir até Kiev, até que esta semana, né, Putin conseguiu enviar praticamente, acho que mais de 160 mísseis direto nas cidades já que estão do Ocidente, ou seja, já estão em Kiev para a fronteira da Polônia. Então, essa é a atual situação que estamos vivendo. Então, assim, esse também é um dos fluxos migratórios que está entrando atualmente na Polônia, são pessoas que estavam no Ocidente. Mariano, desculpa, eu não entendi bem. Isso é o que está acontecendo? É uma visão múltipla ou é a visão ocidental e de um lado só? Explica melhor para mim isso aí. Olha, eu vejo aqui na realidade, eu vejo duas visões. Eu vejo a visão dos meios de comunicações ocidentais sobre a cobertura da Ucrânia, que na realidade é isso que eu estou falando para você, que eu acho muito perigoso quando o Ocidente, que tem dentro da sua espinha dorsal, né, quer dizer, a expressão de liberdade, os meios de comunicação e tal, e quando na realidade esses meios de comunicação eles foram calados uma semana após o início da guerra, ou seja, o objetivo da União Europeia de bloquear os meios de comunicação russos, chineses, orientais, em gerais, dentro do Ocidente da Europa, foi com o objetivo de que, na realidade, seria um bloqueio contra as fake news que viriam da Rússia. Esse foi o objetivo levantado pelo Ocidente. Então, dentro do Ocidente, você não vai ver nada em relação a como pensa a Rússia e como pensa a outra parte oriental. Então, qualquer informação que nós temos aqui, se eu ligar a televisão agora aqui na Alemanha, eu vou olhar talk shows, né, programas políticos, mas mesmo com os alemães, franceses, ingleses, né, americanos, mas você não vai ter um russo, você não vai ter um chinês, você não vai ter um turco. Você... Mariano, e a perspectiva russa, você conseguiu acesso? É como eu digo, eu consigo acesso da Rússia, através de informações russas, através de redes de televisões do Oriente. Então, assim, eu vejo a Al Jazeera, que é uma televisão... Essas redes têm acesso à Rússia? Claro, elas têm acesso à Rússia porque são meios de comunicações orientais, ou seja, você vê a Península Arábica toda, né? Por exemplo, Catar, essas televisões, então eles têm mais acessos, Turquias tem mais acesso, quer dizer, então, Jordânia, quer dizer, então são meios de comunicação que você pode ter acesso através da língua inglesa, onde eles mostram o lado russo também da história. Mariano, e qual é a perspectiva russa? A perspectiva russa é justamente isso. A perspectiva russa, na realidade, ela remete a um ponto de que, na realidade, ela tinha pedido a desmilitarização dessa área da Ucrânia para que, na realidade, ela... O que eu consigo entender é que, na realidade, a Rússia ela nunca impediu de que nem a Ucrânia,
nem a Suécia, nem a Finlândia entrasse na OTAN. Tá? Então, esse seria o ponto principal da questão da guerra, a questão da OTAN. E sim que, na realidade, se entrasse na OTAN, que esses países não fossem militarizados. Porque, no final das contas, é você acordar vendo um míssil americano apontado para você 24 horas. Sim. Né? Então, esse seria um dos pontos principais. Então, o que acontece? Com o avanço da OTAN justamente no leste, né, tentando cercar a Rússia de qualquer forma, porque esse cercamento ele vai até o Iraque, porque você também tem que olhar a guerra da Rússia de uma perspectiva oriental e não só ocidental. Não olhe a perspectiva da Rússia a partir de um olhar polaco, a partir de um olhar húngaro, mas você tem que olhar a guerra da Rússia da perspectiva do Oriente, desde o Iraque, desde a Síria, desde a Turquia, quando, na realidade, as pressões elas estão acontecendo do outro lado também. Ou seja, se Ucrânia, Finlândia e Suécia entra na NATO dentro nesse corredor e lá embaixo já está fechado, a Rússia está completamente fechada. Então ela falou assim, olha, como a Síria ela é uma das minhas apoiadoras, a Turquia também, então eu tenho saída por esse canal. E se o caso eu bloquear os americanos dentro do território da Ucrânia, eu também tenho um campo de guerra. É isso que a gente tem que entender. Então, é como eu digo assim, você analisar uma guerra da Ucrânia apenas de uma perspectiva ocidental é perigosa, porque a história de uma parte apenas da moeda, ela é perigosa. Eu não sou contra nem a favor, nada, eu só estou querendo mostrar que essa guerra ela tem dois lados. Né? Mariano, sabe por que eu perguntei? Eu não estou surpreso com o que você está falando, embora eu não tenha acesso a essas redes orientais. Eu comentei fora do ar que eu entrevistei um brasileiro, na verdade, que mora em Moscou. E ele me trouxe essa perspectiva, sabe? O problema são os mísseis da OTAN em território ucraniano. Justamente, outra questão por que nós, que somos ocidentais, nós somos sempre os detentores da verdade? O que é a verdade, na realidade? Por que nós sempre... Não, porque a Rússia, ela mente. A Rússia faz fake news, porque os meios de comunicações aqui são liberais. Por que somos liberais? Por que só nós somos ostentadores de uma verdade absoluta? Né? Quer dizer, por exemplo, olha, uma notícia muito quente agora para você. Ontem, houve aqui um blackout na Alemanha, onde os trens alemães pararam. Pararam vários trens alemães. Ou seja, você sabe o que é parar o terrestre na Alemanha? É você dar um blackout na economia alemã. E agora veio outra coisa dizendo que a pipeline, que é um tubo que vem gás da Rússia para a Alemanha, foi cortado. Cortaram. Ou seja, então, eles já estão querendo... O Putin vinha ameaçando. Mas aí já estão levantando agora a possibilidade de um boicote russo contra a Alemanha. Ou seja, então, sim, mas você levantar uma possibilidade como essa sem ter provas concretas do que realmente é isso, se foi um cyber-ataque, você tem que dizer, então, isso gera uma opinião pública dentro da Alemanha. O que eu quero levantar em questão, Deodato, é uma pergunta. Por que os alemães, que tínhamos uma visão até o dia 23 de fevereiro completamente oposta aos ucranianos do que nós temos hoje. Do dia 23 ao dia 24, a nossa visão da Ucrânia mudou. É dinheiro para a Ucrânia, amor pela Ucrânia, arma pela Ucrânia. Quando, na realidade, a Ucrânia não passava de um território russo, corrupto, né, cheio de nazistas, até o dia 23 de fevereiro. E no dia 24 a coisa muda. Maria, você fica confortável falando tudo isso? Não, eu não fico confortável. Você sabe por quê? Eu estou querendo fazer um corte só com esse pedaço, porque aqui ninguém tem essa perspectiva. E se você me permitir, eu vou fazer um corte, ou talvez até gravar só um pedaço sobre... Estou gostando demais de ter alguém com a liberdade para falar essa perspectiva múltipla, abordando os vários lados, tanto da Alemanha quanto da Rússia e Ucrânia, entendeu? E eu estou gostando demais, porque está chegando informação que, eventualmente, aqui não chega.